Você vai conhecer agora a história de uma jovem dominicana que transformou a vida para realizar um sonho: ser noiva de Cristo. É preciso forte convicção para se tornar uma religiosa e ainda mais forte para aquela que não foi sempre católica, como a irmã Lúcia Mary, que se converteu depois de ter se apaixonado pela ideia de ser noiva de Cristo. Eu nunca tinha ouvido falar em algo assim, e a ideia me cativou. Eu pensava sobre o que significava ser esposa de Cristo. Eu não sei porquê, isso tocou o meu coração. Eu pensei então que queria amar Jesus assim. Eu queria que a dor dele fosse a minha dor. Então, com o tempo, foi confirmado. Aquilo era mesmo o que eu queria para a minha vida. Irmã Lúcia experimentou pouco a pouco aquela dor e incômodo, inclusive momentos de solidão, enquanto discernia sobre a vocação ou para o casamento ou para a vida religiosa. Naquela ocasião, ela preenchia o tempo com oração e lembrava que se Jesus chama uma pessoa para a vida religiosa, ele não mostra isso com sinais extraordinários, mas com apelos ao coração. Deus está sempre conosco, especialmente em momentos de sofrimento. Ele está muito presente. Eu penso que, às vezes, esses momentos de sofrimento são momentos em que podemos conhecer ainda mais Jesus. E, assim, os sofrimentos se tornam realmente um presente, ainda que não pareçam. Irmã Lúcia descobriu isso em um período de espera, um tempo em que ela ainda não podia ingressar em uma ordem religiosa e que trabalhava como professora, mesmo sem formação. Mas esse era um trabalho que ela definitivamente não gostava. Agora, como religiosa, ela faz exatamente o mesmo trabalho, porém com amor. Ela diz que lembra a ela mesma que Deus mandou aquelas crianças para que sejam ajudadas por ela. Quando você oferece a vida para Deus, você se sente livre, porque você tem que esquecer de si e de seus assuntos egoístas. Você pode ser quem você realmente é e deixa que Deus te transforme para ser a pessoa que você foi chamada a ser. Para a irmã Lúcia, esta transformação aconteceu quando ela entrou na Congregação das Dominicanas de Nashville, em Tennessee, em 2003, para se tornar a noiva de Cristo, como ela sonhou por anos. Agora, ela já não pode imaginar a vida de outra forma. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre e vai oferecer bolsas de estudo a seminaristas em memória do padre Jacques Hamel, que foi morto na França. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Estas são palavras do Papa Francisco ao falar da perseguição que sofrem milhões de cristãos no mundo. São ações cometidas com o mesmo ódio que levou ao assassinato brutal do padre Jacques Hamel, morto em sua paróquia na região de Normandia, na França, por terroristas do Estado Islâmico. O martírio do padre Hamel e o sangue dele derramado vai servir para que 1000 seminaristas de todo o mundo se formem graças a bolsas de estudo cedidas em memória do sacerdote pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Depois do trágico assassinato no dia 26 de julho, nós da Ajuda à Igreja que Sofre nos perguntamos como poderíamos responder a tal horror, de forma que nossa resposta não fosse somente pronunciar palavras bonitas e oportunas, mas fosse sim um gesto concreto. São soldados da fé que concretamente respondem ao mal com o bem e ao extremismo e à falta de razão com a entrega de suas vidas, como fez o padre Jacques Hamel. Será um pequeno exército em memória do padre Jacques. Embora o tenhamos conhecido pelo noticiário, ninguém sabia nada sobre este sacerdote, mas temos certeza de que ele gostaria que outros jovens tivessem a mesma oportunidade que ele teve de servir a igreja. Os seminaristas sabem que vão poder continuar seus estudos graças a esta campanha extraordinária da Ajuda à Igreja que Sofre da Itália,
em honra ao padre Jacques Hamel. Serão beneficiados seminaristas de 150 países, de onde esta fundação pontifícia atua. Muitos futuros sacerdotes não poderiam estudar se não fossem por estas bolsas de estudo, seja pela escassez dos recursos econômicos ou porque moram em países onde ser cristão significa arriscar diariamente a própria vida. O caminho até a canonização é longo e demorado, e nós vamos ver o passo a passo para uma pessoa ser declarada santa. A Igreja Católica tem cerca de 10.000 santos e beatos. Embora pareça um número alto, o processo de reconhecimento da santidade de uma pessoa não é tão fácil. Nem a Igreja torna fácil. O processo de beatificação e canonização leva anos, até mesmo décadas. Para começar, uma série de condições já deve existir. O importante é que quando ele ou ela estava viva, já havia uma fama de santidade, e isso continua mesmo após a morte. Também que após a morte, as pessoas peçam a intercessão do candidato para obter favores e graças do Senhor. Com estes testemunhos, o bispo começa a solicitar o processo na diocese em que o candidato morreu. Ele é, então, responsável pela apresentação do pedido à Congregação para as Causas dos Santos. Uma vez que essa petição é arquivada, a congregação responde. Se eles dão uma resposta positiva, a causa começa na diocese, com os chamados testemunhos mais importantes daqueles que o conhecia muito bem. Os testemunhos são reconhecidos a favor e contra a pessoa, possivelmente porque há pessoas que têm algo a dizer contra a fama de santidade da pessoa. Desde o início, isso é chamado de fase diocesana, onde a figura-chave no processo é o postulador. O postulador é o leigo ou padre que segue o desenvolvimento da causa e a devoção do candidato específico. Eles seguem o desenvolvimento da fase diocesana e é o único que apresenta a lista de textos a favor ou contra a pessoa utilizada no processo. Uma vez que a Congregação para a Causa dos Santos verifica que o documento enviado pela diocese está correto, começa a fase romana. Quando a causa chega a Roma, há muitos casos em andamento. Se já houver um milagre que já foi estudado e apresentado sobre o candidato, isso faz com que a congregação dê prioridade. Já em Roma, a congregação pede um postulador que vive na cidade para conduzir o caso. O postulador deve então provar que houve um milagre por intercessão do candidato. O milagre é muitas vezes a cura de uma doença, de modo que o Vaticano investiga se é cientificamente inexplicável e permanente. A comissão médica, que consiste em até 50 médicos, estuda estes milagres para garantir que cumprem estas características. Os bispos e cardeais da congregação devem então dar um veredito positivo sobre o milagre, e o prefeito faz um decreto que será confirmado pelo Papa. Quando o Papa aprova, uma data pode ser definida para a beatificação. O passo final antes da canonização é a prova de mais um milagre realizado após a beatificação e, obviamente, atribuído à intercessão do novo beato. A seguir, nós vamos passear pelo Observatório de Astronomia do Vaticano.